Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Dá um ok aí para mim se vocês estão me escutando. Obrigada, Lu. Boa noite, quem está entrando. Obrigada aí mais uma vez por estar acompanhando a gente. Chegando aí ao final dessa temporada de lives aí que a gente fez voltada para essas questões emocionais e as patologias. E hoje aí a gente vai estar falando por mais três doenças, né? 3 patologias relacionadas às doenças autoimunes e qual é a relação delas com as emoções. Então a gente vai estar falando aí sobre a doença celíaca, que é a questão com glúten, com a doença de Crohn e com a tireoide de Hashimoto. Então a gente escolheu aí essas 3 patologias aí que para falar aí para vocês com relação a as questões que dão um ponto de partida, as questões emocionais que dão um ponto de partida para gerar uma doença, essas doenças, tá? Tô só esperando aí, Fernanda, chegou? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Tava aqui falando para ele, já dando já as primeiras orientações aí que a gente vai estar fazendo. Com relação às perguntas, gente, quem tiver pergunta, pode mandar aí para a gente que a gente vai estar respondendo. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente responde no direct, é só procurar a gente, tá? Outra coisa, ao final dessa live a gente tem uma surpresa para vocês, mas só vai saber da surpresa quem ficar até o final, tá? Então a gente está aí finalizando hoje essa temporada aí de lives com relação às doenças, né, e os fundos emocionais que levam a essas doenças. E hoje a gente vai estar finalizando aí com essas doenças autoimunes. Vou deixar com a Fernanda agora aí, pela inicial babado. Hoje ela que começa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu respondi algumas perguntas no direct essa semana, e às vezes eu demoro um pouquinho, tá, gente? Mas é por conta da correria. Mas algumas pessoas me perguntaram da micro, e aí eu tentei explicar lá um pouco. Mas às vezes eu realmente demoro por conta do dia a dia mesmo, tá? A Soraya sabe que eu sou meio enrolada e às vezes ela me manda um negócio, eu vou responder horas depois. 3 dias depois. Eu respondo, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças autoimunes, né? O que que acontece? A doença autoimune é como se ela fosse brigar com você mesmo, né? É como se você tivesse vários policiais ali, né, lidando contra um bandido, mas não mais de repente ele resolve se voltar contra a população. Então a doença autoimune ela é mais ou menos isso. Os seus anticorpos, os nossos anticorpos, né, em vez deles reagir contra vírus, bactérias, ele vai atacar o nosso órgão principal. No caso da tireoide, por exemplo, de Hashimoto, ele vai começar a atacar a tireoide. E aí a gente vai ter aquela inflamação, vai ter as lesões de pele,
Aí tem a celíaca, né? A doença de Crohn e a celíaca, ela atinge basicamente o intestino. Então, os anticorpos eles começam a atacar toda a parede do intestino, toda a parede do estômago, e aí vai desencadear as doenças. Uma coisa que a gente tem que lembrar muito também é a questão da nutrição, né, Soraya? Porque a gente fica É, falando muito da questão emocional, que ok, né, é o fator aqui, mas se não tiver uma boa nutrição também, não vai adiantar a gente falar sim, muito com da questão certeza. emocional, tentar lidar e a pessoa enfiar a cara no glúten, né? Continuar com uma alimentação pobre em fibras, tomando refrigerante, se entupindo de porcaria. Então, todas essas doenças inflamatórias, além da questão emocional, elas têm muita questão da nutrição também. Né? A gente sabe que hoje essa questão da modulação intestinal, ela ajuda muito. E às vezes são coisas simples que as pessoas podem mudar no dia a dia que vai fazer uma alteração ao longo, né, da doença. Uma vez a doença instalada, às vezes ela não consegue, né, sanar ela, mas ela vai diminuir os sintomas, o que já é um grande ganho. Com toda certeza. Com toda certeza. E assim, nessa pegada aí que a Fernanda falou, eu vou estar iniciando aí falando para vocês sobre a doença celíaca, né, com relação a, que é uma reação imunológica ao glúten. Então, o glúten é uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio. Então, o que ela vai fazer? Ao longo do tempo, conforme você vai ingerindo, ela vai causando uma inflamação. Essa inflamação ela vai danificar o intestino delgado, o revestimento do intestino delgado. Então, ele vai causar uma irritação. E, inclusive, assim, essa irritação ela pode impedir até a absorção de nutrientes. Então, a questão da nutrição é importante. Então, a gente absorve nutrientes através do intestino delgado, não é no intestino grosso. Então, se a gente tem uma inflamação, ele não vai estar funcionando. O funcionamento dele vai estar com deficiência. Então, sim, eu estou dando uma explanada até para pessoas que às vezes não sabem quais são, o que quer dizer doença celíaca, né? Conhece como questão de intolerância ao glúten, mas o nome disso é doença celíaca. Então, assim, o sintoma clássico dessa doença é a diarreia. Existem outros sintomas junto, mas o clássico é a diarreia. Então, assim, voltando para a questão da emocional, a gente tem toda doença nossa parte de um ponto que teve um gatilho para aquilo ali, tá? E esse gatilho, por trás, né, dessa doença, tem um gatilho emocional. Por exemplo, você pode vir com uma predisposição a ter intolerância ao glúten. Só que você pode ou não desenvolver aquilo ali, vai depender do gatilho. Esse gatilho é um trauma, alguma coisa que você pode ter passado na sua vida que pode ter gerado um choque para você. Por exemplo, a doença celíaca em bebês, ela está muito relacionada a questões de separação. Por exemplo, se ele, durante a gestação, houve uma questão de separação dos pais, ele pode vir com essa doença, ele pode nascer com essa doença. Ou houve uma questão de possibilidade de uma separação após o nascimento. Ele gera essa doença, um dos motivos é para chamar atenção para ele, e a outra é uma questão de proteção com a mãe. Ele quer proteger a mãe justamente para evitar que haja essa separação, porque isso é vital para ele. O contexto de emocional para se dar um gatilho
para uma doença celíaca que está relacionada com o intestino delgado, são contextos vitais. O que é isso? São situações que vão gerar uma mudança radical na vida da pessoa. São mudanças que assim, a pessoa não vai conseguir digerir algo, né? O intestino, como ele faz parte da digestão, a pessoa que desenvolve essa doença, ela passa por mudanças na vida que às vezes é difícil dela aceitar aquilo ali. Então é difícil dela digerir aquilo ali. Pode falar, Fê. Lembrando só que nessas técnicas que a gente atua hoje, e hoje de uma forma geral, né? O primeiro cérebro não é mais o nosso cérebro, né? O primeiro cérebro é o intestino, porque numa formação embrionária, na verdade, o que se forma primeiro é intestino. Então, assim, por isso que hoje a maioria das doenças se iniciam no intestino. E essa coisa que a gente fala de tentar se alimentar um pouco melhor, de ter um cuidado melhor, observar as suas fezes, isso tem muito a ver. Né? Porque se eu tenho um intestino que ele está fraco, que ele está debilitado, ele está ali lotado de bactérias boas, mas bactérias ruins em excesso, e o boa e o ruim tem muito a ver também com a qualidade dessa bactéria, né? Com o quanto essa bactéria está hidratada. As pessoas não param para beber água, então às vezes você passa só a beber água durante o dia, você já nota a diferença no seu corpo. Então, assim, a doença inflamatória, ela pode ser melhorada com coisas simples, como beber água. Por quê? Porque o intestino, eu preciso das bactérias ruins, preciso das boas, mas eu preciso que elas estejam bem hidratadas para o meu organismo conseguir, né, combater esses anticorpos. Porque senão é aquela história que eu falei no início. É o policial que se volta para a população, ele começa a atirar para tudo quanto é lado, porque ele não sabe mais quem é o certo, quem é o errado. Né? Então, só lembrando dessa questão para a gente olhar para o intestino, tanto que a gente vê, né, que a doença celíaca começa no intestino, a de Crohn também, né? O quanto a emoção está ligada. E intestino a gente sempre pensa no quê? No que é sujo, né? Então, ela vem dessa emoção de me sentir culpado, de me sentir abandonado, eu fui culpado de alguma coisa, né? Ou essa mãe, durante a gestação, ela passou por algumas coisas indigestas, às vezes com o marido, às vezes acontece muito uma traição, né? Ou passou por situações complicadas no trabalho. Então, essa mulher, ela se sente que passou por situações sujas. E às vezes ela não tem a doença, mas o filho vem e nasce com essa doença. E a diarreia, né, Fernanda, ela é no contexto da sujeira. Eu preciso botar aquela sujeira para fora. Então, eu não falo, mas eu coloco para fora. Exatamente. Então, o órgão, se você não está externando na fala, ele vai externar no seu corpo de alguma forma. Então, assim, a diarreia, ela é a forma de colocar para fora a sujeira que você não está conseguindo botar aqui. Então, assim, está justamente ligado a uma contrariedade indigesta. É uma contrariedade indigesta. Então, a doença celíaca, que está relacionada ao intestino delgado, gente, ela está ligada a esse conflito, ao conflito de contrariedade, de coisas que você não pode colocar verbalmente para fora, então vai atacar o órgão que está relacionado ao conflito, tá? Então, assim, dentro da micro e dentro do bioalinhamento, a gente trata esses conflitos que estão relacionados ao órgão. A gente não vai tratar a doença, a gente vai tratar o conflito, a gente vai tentar tratar a emoção que gerou aquele problema. Então, se você vira a página daquela situação, então você minimiza os impactos que você tem com relação à patologia, tá? Então, assim, dentro da doença celíaca aí, o que eu tinha para passar aí para vocês, é isso daí, tá?
E nos adultos, né, nos bebês, está mais ligado essa relação com a mãe. E nos adultos, é a questão de você ser obrigado a engolir algo que você não quer, alguma situação, então está sempre interligado a uma contrariedade, ok? Lembrando que a Bom, maioria dessas doenças, né, elas são mais em mulheres, porque as mulheres somatizam aham, mais, né? sim, Então, boa parte desses sintomas e dessas doenças, elas são causadas realmente mais em mulheres, que elas sentem às vezes a uhum, culpa, porque foi trabalhar e deixou o filho, né, toda aquela questão, todos aqueles questionamentos. Então, são uhum, doenças muito de características de mulheres, por se sentirem nesse formato e mais, assim, por não conseguirem, às vezes, externar na fala o que elas gostariam. Então, elas guardam isso. A gente pode reparar, quando acontece alguma situação complicada, quando você passa por alguma situação de estresse, qual a primeira coisa que acontece? Eu tenho diarreia, né? Eu uhum. não botei para Bota fora, para mas fora o de meu algum órgão, jeito, ele né? tem. O corpo da gente, é o que eu falo hoje, ele é muito inteligente. Às vezes a pessoa fala para mim assim, ah, mas como é que você sabe isso? Eu falei, não é que a gente sabe, né? É que o corpo, ele é inteligente. Ele tem um processo de auto-reparação. Só que se eu mesmo estou agindo contra ele, ele está agindo também contra, né? Então é aquele Uhum, empate ali. Você não está falando, eu tenho que botar isso para fora de alguma forma, né? Você não está digerindo isso muito bem, ele vai ter uma diarreia, ele vai ter vômito, ele vai tentar externar de alguma forma. uhum. Só que isso em excesso, ele vai causar Gera. a parte inflamatória, ele vai gerar a Isso. doença até ao Uhum, extremo, né? Então, a grande questão é essa, Fernanda, mas como é que eu vou saber fazer tudo? Como é que eu vou sair brigando com todo mundo? Não, você sai brigando com todo mundo, né? Mas vamos tentar não guardar tantas coisas. Porque se a gente parar É para como. pensar, a maioria das doenças estão ligadas ao fator emocional. Eu tenho uma predisposição Uhum, genética? Ok, tenho. Né? Até mesmo hierarquicamente, quer dizer, sabe aquela história assim, minha mãe tem diabetes, eu vou ter também. Não. Por uhum. quê? Né? Então, assim, não é porque Exatamente. alguém da sua família teve que você também vai ter. Nem sempre. Se eu me cuidar, Uhum, eu não vou ter. Então, a questão da uhum. genética já não é um fator tão principal mais. É verdade. E a questão das mudanças, a gente tem que aprender a aceitar as mudanças que a vida traz para a gente. Então, toda essa questão emocional é importante a gente, se a gente tem uma situação que a gente não consegue lidar com ela, a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque isso vai ser, o corpo, ele manda para algum órgão do corpo aquela emoção, até mesmo para não dar não ser pior as coisas. Então, às vezes, ele manda, pô, como você falou, dá uma diarreia. Então, essa diarreia é limpa, mas se ficar uma coisa, toda vez você fica remoendo aquilo dentro de você, a tendência é ficar pior e você entrar no processo patológico daquilo ali. Então, assim, Sim, porque ele não vai é dar importante conta, a né? gente. É importante a gente trabalhar na gente as nossas questões emocionais, virar a página para a gente poder seguir a vida, né? Tem mais alguma coisa aí para falar, Fernanda, da doença Eu, celíaca? co- eu comecei a falar com as pessoas agora para realmente fazer a história do caderninho, sabe? Porque às vezes Uhum, você não tem alguém para falar, você não tem. Vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa, ou vai anotar se você não quer falar, se você não quer se expor com alguém, né? Porque nós somos os cinco sentidos. Então, quando eu começo a colocar isso para fora de alguma forma, seja escrevendo, uhum, seja falando para alguém, enfim, em vez de ficar só guardando aquilo ali, ou vai fazer um exercício físico de impacto, se a questão é a raiva, né? uhum. Mas não ficar com aquilo guardado e remoendo, porque realmente vai se transformar numa doença. Não tem outro jeito, né? É verdade. Não tem outra forma.
A doença celíaca é aquilo que você já falou, do glúten, né? Ela está muito ligada ao intestino. O intestino, ele começa a não produzir mais. É aquilo que ele sai do sistema. Tudo que você come passa direto, né? Então, ele não guarda nenhuma proteína, nem nada. Você pode reparar que, normalmente, quem entra com a doença celíaca são pessoas mais fracas, são pessoas que não conseguem comer, não é só o glúten, ela passa a ter uma limitação com tudo, porque ela passa a ter medo de tudo, porque a dor é muito forte, né? Dizem que é uma dor insuportável quando realmente você come alguma coisa com trigo, enfim, e já tem a doença celíaca, a pessoa não aguenta. Então ela chega num ponto que ela não quer comer nada. Então ela começa a ter uma fraqueza na pele, ela começa a ter perda de cabelo, unhas fracas. Por quê? O que bate ali, não, o corpo não processa mais nada, ele não consegue ter uma proteína, não consegue produzir mais nenhum anticorpo. E aí essa pessoa se torna extremamente fraca. Na questão emocional da doença celíaca, também está muito ligada a essa questão do indigesto, principalmente, porque, mais uma vez, a gente está batendo no estômago, né? A gente está batendo no É. estômago, no intestino. E o estômago é aquilo, é a contrariedade indigesta. É tudo que eu engoli, que eu não gostei, que eu não falei. E aí vem questões antigas, às vezes familiares, a questão da... Às vezes acontece muito, não sei se já aconteceu com você, a pessoa, alguém faleceu da família, e aí vai dividir questões financeiras, né? Logo depois, quem ficou com um pouco menos, desenvolve uma doença, porque ele se sentiu abandonado, ele se sentiu assim, foi traído pela família, ele se sentiu jogado de lado. Então, logo depois ele tem alguma coisa, porque é uma contrariedade indigesta. E é muito bacana, bacana não, porque não é, né? Mas é interessante quando hoje eu pego alguém que faz isso, fala para mim que tem uma doença, alguma coisa assim, eu vou lá no ponto de estômago na acupuntura e aperto. Gente, é batata. A pessoa na hora fala assim, nossa, mas deu um negócio aqui no meu estômago. O que que você fez? Você mexeu aí embaixo? Eu falei, então, é o seu estômago. E aí você começa a falar, muitas das vezes, em algumas situações, a pessoa começa até a chorar. Ou na micro, já aconteceu, às vezes a gente está fazendo lá, buscando a causa, aí você começa a falar, olha, você teve alguma situação financeira, familiar? E aí na hora a pessoa se desaba em chorar, na herança, alguém ficou a mais, e aí você vê que realmente tem uma Teve um questão conflito. financeira muito grande envolvida aí, porque olha como liga um ponto ao outro, né? A questão financeira com o estômago é o quê? Eu preciso do dinheiro, eu preciso me alimentar. É uma questão também de ligação. Então, Medo para a de gente morrer de ver fome. que está tudo ligado. Se eu não tenho dinheiro, eu vou morrer de fome. E aí, se eu for um pouquinho mais lá atrás, né? Como a gente estuda um pouquinho mais para trás, antigamente, as nossas famílias, elas eram muito seguras. Por quê? Não tinha o que se tem hoje. Hoje eu até estava comentando com uma paciente, a gente comia era fruta da estação. Você não tinha, por exemplo, na sua geladeira uva, maçã, banana, tudo isso. Não. Se era tempo de manga, você ia comer manga. Se era tempo de uva, você ia comer uva. Então está muito ligada a todas essas questões. Aí a pessoa vem, porque eu queria tanto comer uma fruta quando eu era criança e na minha casa não tinha. E aí ela remoe aquilo. Fica remoendo essas coisinhas pequenininhas. Aí agora, às vezes, ela nem se dá o direito, né, de ter isso, porque ela tem a escassez nela. E a escassez está ligada ao estômago. Então, o que eu faço? Eu deixo de comer também, porque aí eu não vou passar por isso de novo. Então, a doença celíaca ela vai muito, muito além só do glúten, né? E de Sim, todas as, sim. as outras questões. Vem uma questão financeira aí também muito grande. Eu não sei se você já passou por alguma situação assim. Não, não. Nessa questão, não. Então, assim, a doença celíaca, né, está ligada ao sistema digestivo, e a gente vai falar de uma outra que também está ligada ao sistema digestivo,
E os conflitos são praticamente os mesmos, né, que a doença de Crohn. Então, o que que acontece? Essa doença, ela tem uma particularidade também com relação a ela, que ela tem uma ligação que implica a questão paternal. Então, assim, são situações que vêm de situações paternais que podem gerar essa doença, tá? Então, assim, essa doença de Crohn, ela vai trazer uma inflamação onde vai formar cicatrizes na parede do intestino. Então, com isso, ele vai gerando, você imagina um monte de cicatriz na parede do órgão. Então, com isso, vai gerando dores abdominais, vai gerar diarreia, vai ter perda de peso, fadiga, dores nas articulações. Então, vem gerando uma sequência de sintomas por causa de uma situação no intestino. Então, assim, nesse caso, a doença de Crohn, ela é no intestino grosso. A doença celíaca, ela é no intestino delgado, mas os dois fazem parte do sistema digestivo. Então, tudo que está relacionado a sistema digestivo está ligado justamente à questão de você não conseguir digerir situações da sua vida, tá? Já no intestino grosso, tem uma outra particularidade também, que ela está ligada à impotência e desvalorização. Essa impotência e desvalorização é de a pessoa não se sentir capaz de fazer algo. Ela se sentir, é autodesvalorização. É a pessoa que, assim, um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui num trabalho, tá? Você trabalha numa empresa há tantos anos e tem lá a equipe que trabalha com você e você está esperando uma promoção, tá? E tem uma outra pessoa que é da sua equipe também, que está menos tempo que você na empresa e consegue essa promoção. Você se autodesvaloriza, você fala assim, poxa, mas eu estou tanto tempo nessa empresa, eu que poderia estar recebendo, eu faço tudo para eu dou meu sangue, eu visto a camisa. Então, o que acontece? Isso traz esse sentimento de autodesvalorização. E a pessoa não põe isso para fora. Então, isso vai impactar no órgão. Então, impactando no órgão, vai gerar doença. Se ela não consegue ressignificar isso, ela não consegue trabalhar esse sentimento dentro dela, a tendência é vir para uma situação crônica, tá? Gerar um processo inflamatório e vir para uma situação crônica, tá? Então, assim, com relação aos sentimentos, ao conflito que essa doença traz, está relacionado a questões paternais, principalmente, né? Especificamente a doença de Crohn, e a autodesvalorização, a impotência de achar que não é capaz de fazer algo, de não ter, de não achar força de vontade para virar a página, sabe? Então, assim, são esses sentimentos que vão gerar esse problema. Anemia, traz anemia também, essa doença no intestino. Então, E mais assim, uma vez, pode o falar. pai, só para acrescentar aí para as pessoas entenderem, o pai, ele é o provedor, né? Ele é Uhum, quando você pensa nessa questão, o pai, ele é o provedor. Então, muitas vezes você tem problemas não só de saúde, como financeiros, quando você tem, às vezes não tem o pai junto, ou quando os pais são separados e o pai não convive, ou é aquele pai muito ausente ou muito rígido, né? A gente sabe que para tudo tem que ter um meio termo. Então, uhum, quando fala muito nessa questão paternal, a gente pode observar que envolve essa questão de financeira, né? Eu passo a ter medo de não conseguir, porque o meu lado, que seria de suporte, ele não está me dando esse suporte. Então, como é que eu vou fazer? Eu perco meu chão, né? uhum. E tem uma outra questão também, que dentro da constelação a gente vê muito isso, da fidelidade.
Sim. A fidelidade, né? Se o meu pai não deu certo, eu também não vou dar. Aham, não Então é posso. a Como assim? fidelidade. Eu não posso dar certo, eu não posso dar certo. Eu tenho que ficar então essa é a fidelidade paternal, né? Então assim, aqui estão perguntando o quê? Só consegui chegar agora e já falaram dos rins? Não, a gente não vai falar dos rins. A gente não vai falar dos rins. A gente vai falar, o próximo a gente vai falar que é a tireoide. Mas então, Os Fernanda, rins têm o rim, só. O rim tem uma oi? ligação. O rim tem uma ligação, na verdade, com a doença de Crohn. Uhum. É territorial. Sim. Não sei se era isso que ele queria saber, mas quando você fala na doença de Crohn, e tem aquela coisa que eu comentei do líquido, que você tem que beber porque tem que estar Aham. hidratado, aí quando a gente Sim. leva lá para a acupuntura, ela tem um pouco a ver com o rim, que tem essa questão territorial também. Então, só se for isso, tem uma Não, ligação não, é que ele pequena está também, com uma pode doença chegar a atingir. autoimune. Não, É, ele está com uma doença autoimune nos rins. Não, não. a gente não vai falar dos rins. Mas fica aí, não vai embora, não. Então, a ansiedade é um sentimento, né, uma emoção que prejudica bastante quem tem essa doença. Ela prejudica, ela também, ela dá o gatilho e durante o processo da doença ela prejudica bastante a pessoa que tem. Então é importante trabalhar muito a ansiedade nesse sentido, porque voltando, se você fica remoendo, se você fica gerando, pensando naquilo dali toda a vida, é como se você sofresse o trauma várias vezes. O cérebro da gente, ele não sabe identificar o que que é real, o que que é imaginário. Então, por exemplo, se você tem uma situação que aconteceu lá há 300 anos atrás e você fica, e isso foi uma coisa que te impactou, que te gerou um choque, foi uma coisa que assim mexeu demais com você, que mudou a sua vida. Enfim, se você fica remoendo isso dentro de você, é como se você sofresse o trauma todas as vezes que você pensasse nisso. Então você dá o gatilho para a situação acontecer, então às vezes você entra numa crise. Você entra numa crise porque você deu o gatilho novamente para aquilo ali. Então é importante trabalhar as emoções. É importante virar a página, é importante ressignificar. A gente não tem que ficar olhando para o passado, a gente tem que viver o presente. Então, se tem uma situação assim, olha para dentro. Começa a fazer uma autoanálise aí. Pega o caderninho, escreve. Não tem possibilidade de estar externando? Externa em algum lugar, mas não no seu corpo. Vai externar no caderno. Pega, faz um caderno. Todo dia você escreve 3 coisas boas que aconteceu com você à noite. Isso é uma forma de trabalhar a ressignificação. Então, todo dia à noite você escreve 3 coisas boas que aconteceram com você durante aquele dia. Faz um diário. Isso é Sim, legal para a eu gente falei poder esses dias, trabalhar, né? que quando eu dei uma dica, que era o seguinte, pega uma buchinha de cabelo, essas buchinhas de dinheiro, né? E põe no braço. Toda vez que você pensar numa coisa ruim, você vai lá e dá uma Puxa, mas puxa puxada com naquilo, vontade. vai ficar Puxa com marcado. vontade, para doer. É, vai ficar marcado por um tempo, mas aí você vai Tortura. lembrar que não precisa de tortura, vai ficar lembrando daquilo porque é a mesma tortura. Aham. E assim, não existe culpado, né? Quando a gente para e consegue entender hoje que o que as pessoas fizeram lá atrás foi o melhor que elas puderam, né? E se eu trago isso para o Uhum. dia de hoje, e aí eu consigo ver o seguinte, tá, a pessoa me fez uma coisa de ruim. A gente também faz para o outro, gente, ninguém aqui é santo, né? Não. Mas procura ver o que isso trouxe de bom. Você ficou mais forte, com certeza, né? Você deixou Uhum. de ser bobo em alguma situação. Então, assim, traz aquilo para uma realidade e fala: não, ok, fez isso, não gostou, mas eu tive um ganho. Qual foi o ganho que eu tive? Trabalhe em cima daquele ganho. Uhum. Porque, assim, não tem como Exatamente. voltar atrás. A coisa aconteceu, Já né? Mas foi. eu não preciso ficar ali remoendo. Todo mundo passa pelas mesmas situações ou parecidas, todo mundo tem traumas, né? Agora eu vou viver nesse trauma e nesse drama a vida inteira, ou eu vou levantar e vou fazer dele diferente,
né? Então, assim, a grande questão Exatamente. é essa. Então, procure meios, compre um caderninho, faça a marca no braço, entendeu? A cada um pensamento negativo que você tiver, pense em 3 positivos. Uhum. Esses dias eu fiz um treinamento bem bacana que eu também me surpreendi, que a pessoa falou pra gente assim, falou, olha, faz o seguinte, pega um papel e escreve uma característica de uma pessoa que você goste muito. Eu fui lá e escrevi. Uhum. Aí ela falou assim, agora pare e pensa, essa característica também é sua. Porque a gente não pensa desse jeito. A gente tem essa autodesvalorização. A gente Uhum. nunca acha que é. Não, Uhum. imagina. É sim, por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, julgo alguém, a gente não fala que, na verdade, a gente está, né, tendo ressonância que aquilo, na verdade, é um defeito nosso? Ah, Pode reparar. aham. Se eu reclamo de alguém que atrasa, é porque eu atraso também. Então, ela falou, Aham. é exatamente. Só que a gente tem o quê? A autodesvalorização. E aí eu Uhum. realmente parei para pensar, falei, gente, é verdade, é uma coisa que eu realmente tenho, eu penso dessa forma, mas a gente não se valoriza, a gente não para pensar. Uhum. Então, assim, as situações acontecem, a forma que eu vou lidar com ela é que vai fazer se eu fique doente ou não, né? E Exatamente, a muitas vezes, importância. e eu falei isso na primeira live, torno a falar, falo isso para os meus pacientes e falo isso para mim também. Todo o processo de cura, ele dói muito. Uhum. Você cai, dá uma sambadinha, lambe o chão, levanta. Quando você acha que você está bem, você vai cair de novo, porque você está Uhum. ressignificando uma série de coisas. Então, isso dói, isso é Isso. doloroso, né? Sim, Mas com toda ele é doloroso, certeza. doloroso e cura, né? Essa é a grande questão. É o querer, né? O grande lance é a pessoa querer. Não adianta ela fazer uma coisa forçada. Se ela fizer alguma coisa forçada, ela não vai ser produtiva naquilo ali. Então, ela precisa querer mudar. A gente ajuda, né, Fernanda? Mas a pessoa precisa querer mudar, Não, né? tem várias técnicas hoje, né? Tem o bioalinhamento, tem a microfisioterapia, tem barras, entre outras, né? Ou o próprio Uhum, psicólogo, torna a falar, se você não se alimentar direito, não vai resolver você fazer nada, né? Porque você está ali uhum, prejudicando o seu intestino, prejudicando o seu corpo. Se você fica pensando coisas ruins o dia inteiro, você vai ficar no ruim o dia inteiro, né? uhum. Então, assim, técnicas existem, a pessoa precisa querer levantar e começar a se motivar para fazer alguma coisa. Porque senão todas essas doenças, não só as autoimunes, porque imagina, gente, você já parou para pensar que a doença autoimune, pensa bem, ela é o seu corpo agindo contra você mesmo. Então, peraí, tem alguma coisa de O que errado, deveria né? ser a sua tropa de choque não é, né? Ele tem que estar trabalhando. Se ele tem um processo de autorregulação corporal, por que ele está então me Uhum, atacando? Ele não pode estar me atacando. Então, quer dizer, alguma coisa de errado tem aí. Vamos parar, vamos pensar. Por que ele está me uhum, contra-atacando? Por que eu estou me batendo? Então, uhum, realmente tem alguma coisa de errado aí que não é só genético, não é só, né, uma característica que está vindo só de alimentar. Eu tenho uma emoção envolvida nisso. E aí, quando eu e paro, são todas as doenças autoimunes são assim. todas, Tem essa cara, todas. todas elas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Pode voltar. Te cortei sem querer, desculpa. Não, mas era isso, era exatamente isso. Então, assim, não tem como. Vamos falar o simbólico, né? O seu corpo ele não pode agir contra você. Ele tem que agir a seu favor. A gente tem esse sistema de autorregulação corporal. Eu só preciso parar e entender ele, para ele poder estar começando a funcionar nesse sistema e não contra, Uhum, porque aí tem alguma coisa errada. exatamente. Então, gente, a cura está dentro da gente. E Verdade. ponto. Não Bom, tem erro, né? vamos falar agora sobre a tireoide de Hashimoto, que é o hipotireoidismo, que assim, é, acho que assim, a maioria da população está apresentando tireoide de Hashimoto e assim, várias situações levam ao desequilíbrio da tireoide.
tá? Eu deixei ela por último, justamente por isso. E assim, o hipotiroidismo é uma deficiência da glândula, então assim, tudo vai ficar mais lento, tá? Então assim, tanto a hiper quanto a hipo, ela está relacionada com a nossa autoestima, tá? Então os problemas de tireoide vão estar relacionados com aquilo que a gente, com aquilo que nós somos e com aquilo que a gente passa, que a gente transfere para o mundo. A imagem que a gente transfere para o mundo. Então, está muito ligado à nossa autoestima, tá? Então, assim, quando uma pessoa atinge a um estado mental só negativo, sabe, qualquer motivo desestabiliza, ou por algum motivo ela se sente inferior, ou ela é humilhada de alguma forma. Então, assim, ela vai deixar de ser otimista na vida. E isso desequilibra a tireoide, tá? Então, o pessimismo, a baixa autoestima, são emoções importantes que mexem com a tireoide, tá? Então, assim, quais são os sintomas que uma tireoide pode estar desequilibrada, né? Então, assim, tem arritmia cardíaca, palpitações, aumento da transpiração, tem uma ligação, alteração de humor, tem uma ligação, fraqueza muscular. Então, assim, várias coisas. A tireoide, eu falei de várias situações aqui, insônia. Então, assim, a tireoide, ela mexe com o corpo inteiro. Então, assim, os conflitos que estão relacionados a um desequilíbrio de tireoide está ligado ao sentimento de impotência, ao sentimento de desvalorização, está ligado a medo também, aos medos que a gente tem, aos medos ligados também a abandono, a mudança, né? Então, assim, principalmente se for uma coisa que foi bem drástica para você. Então, isso desequilibra realmente a tireoide. E as pessoas que nascem com a possibilidade de desenvolver o hiper ou hipotiroidismo, como eu falei ali no início, precisa ter um gatilho que seja impactante para você, sabe? Que mexa mesmo com a sua vida para você desestabilizar a tireoide, né? Muitas mulheres desenvolvem isso pós-gravidez também. Então, a gravidez, gente, ela mexe com o corpo da mulher. Eu não sou mãe, mas Fernanda aí é de gêmeas. Ela vai poder falar melhor do que eu nesse sentido aí, mas assim, a questão hormonal, né, ela tem uma alteração muito grande e isso mexe muito com o organismo da gente. Então, muitas mulheres desenvolvem isso. Mas aí, por que que desenvolve isso? Por que que Então, uma pós-gravidez pode desenvolver essa tireoide de Hashimoto? O que que leva, né? Então, assim, Fernanda, pode falar aí o que você sabe aí relacionado a isso. Que eu a não mãe sou de mãe. gêmeas, né? A A mãe de mãe de gêmeas, né? gêmeas, que é a cara da Fernanda, as duas. Pois é, menina, já mescla bastante, mas se corremos, né? Fazer o quê? Tem hora que eu acho a cara do marido, tem hora que eu acho que é a minha, mas tá bom. A tireoide de Hashimoto está muito ligada à culpa, né? E o que a mãe mais sente? Culpa, né? Nasce a criança e nasce a culpa da mãe junto, né? Se a criança não amamenta direito, a mãe se sente culpada. Se a criança não dorme, a mãe se sente culpada. Se ela volta para o trabalho, ela se sente culpada. Então, assim, eu acredito, e falo isso por mim e por outras pessoas, que até a criança completar 3 anos é uma loucura,
Porque tudo acontece, todas as ites da vida, todas as inflamações da criança acontecem e a mãe fica com aquele sentimento de culpa. Ah, mas eu saí um pouco no vento e a criança já pegou alguma coisa. A tireoide de Hashimoto, ela dá mais ou menos, né, a 30 a 40 anos o indivíduo, 8 vezes mais mulheres. A proporção para um homem ter a tireoide de Hashimoto é muito pouca, quase nada, né? Vamos botar aí mais de 80% das mulheres. E está muito ligada realmente a essa questão da culpa. Ou quando essa mãe perde um filho também, é muito comum ela desenvolver, porque ela se sente perdida, ela não sabe mais o que fazer. Tem a questão também muito que eles relatam do sono. O que que acontece? A mãe, ela passa a ter um sono excessivo às vezes, porque é uma forma que ela tem de se anular, de não existir. Como que é uma forma de não existir e não estar pensando em nada? É o meu sono. Então, assim, se você tem um sono excessivo, tem um porquê atrás, né? O nosso sistema biológico, ele tem uma rotina. Qual é? Igual quando a pessoa fala para mim assim, ah, mas eu durmo até 10, 11 horas. Meu filho dorme até 10, 11 horas. Gente, mas o relógio biológico não é esse. A gente tem que ter porque senão o seu organismo também não vai saber o que é dia, o que é noite, a que horas que ele tem que produzir o hormônio. A gente não tem horário para produzir serotonina, não tem horário para produzir cortisol. Aí se eu durmo até 10, 11 horas, o que eu estou produzindo? Você está vendo como é que o corpo ele se perde no que a gente mesmo faz? Ele vai se perder ali. Então, a tireoide de Hashimoto, ela está muito nesse sentido de culpa, ou a questão do sono excessivo, e aí eu me anulo, eu vou ficar ali quietinha, ninguém vai mexer comigo. Normalmente, essas pessoas têm uma raiva danada quando acorda elas, né? Porque elas estão no silêncio, aquilo tudo que eu quero escutar, que eu quero apagar, eu não quero lembrar, né? Então, a pele fica muito seca porque é uma pessoa que bebe pouca água. E a tireoide também está muito ligada à fala, né? A todo o meu sistema hormonal feminino, né? Então, assim, uma culpa que a mulher carrega, que é uma coisa absurda. Está muito, muito, muito ligada, assim, basicamente 80% a culpa. O que aconteceu com o outro no meu ambiente familiar, se eu tenho uma desestruturação familiar, ela se culpa por tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, né? Fica oscilando aquele hormônio. E qual é a grande questão que a mulher tem? A estima. Ou ela emagrece demais ou ela engorda. Engorda Né? O que a gente demais. tem hoje na internet? A gente tem esse excesso de informações, né? Você põe na internet hoje, tá todo mundo lindo e maravilhoso com filtro. Mas e aí, quando você acorda e no final do dia do trabalho? Né? Aquela pessoa não tá linda e maravilhosa no final do dia do Não. trabalho? Né? Aí você, que já tem uma culpa horrível, fala, meu Deus, e eu tô assim, né? É um contraste muito grande. Então, essa questão de culpa e desvalorização é muito ligada realmente à tireoide Hashimoto. Eu tive, recentemente, eu tive uma paciente que desenvolveu a tireoide de Hashimoto pós-gravidez e ela fazia o tratamento, né, com o marido para engravidar e quando assustou, ela estava grávida. E com 2 meses de gravidez, ela recebeu a notícia que ela tinha placenta baixa, que ela teria que ficar de molho, né? Então, na gravidez, né, depois do parto, ela desenvolveu. Será de impotência? De não ser capaz de levar a gravidez até o final, porque estava fazendo um tratamento para engravidar anos, de repente assustou, né? Sim, Estava grávida e recebe, aos 2 meses de gravidez, ela recebe a notícia que tem placenta baixa e que ela teria que ficar de molho, né, até o final da gravidez. E quando a criança nasceu, ela descobriu a tireoide de Hashimoto. Então tem uma ligação com o sentimento de não conseguir, de não ser capaz de levar a gravidez até o final, o né? medo, né? Não só a culpa, é o medo da separação, é o medo
que está ligado aos perigos que a gente vive. Os medos relacionados à tireoide está ligado aos perigos que a gente vive. Então, assim, saindo um pouco da questão da gravidez, pessoas que têm medo de tudo, que podem desenvolver a síndrome do pânico, que tem o medo de se expor, o medo que está ligado à autoestima, né? Então, assim, o medo. Então, observar quais são os seus medos. Escreve, né? Vamos colocar para fora, coloca no papel quais são os seus medos. O que me impede? Qual é o meu maior desafio hoje? Coloque isso no papel. O que me impede de eu ser feliz? O que está me impedindo disso? Então, trabalhar o autoconhecimento. Então, é importante isso, para a gente minimizar os impactos que a emoção traz para o nosso corpo, para não gerar doença. A doença não é só a física, é a doença emocional. Então, assim, a gente não tem essa. A gente está falando aqui muito das coisas que estão no físico, gente, mas tem as doenças emocionais. Então, assim, que também são importantes. Então, a síndrome do pânico é uma doença emocional. A pessoa pode não ter nada impactando no físico dela, mas está impactando no emocional, no mental. Então, é necessário ser tratado, é necessário ser trabalhado. Algo gerou aquela síndrome. Aquilo não apareceu do nada. Então, houve um gatilho para aquilo ali acontecer. E se ela tem crises recorrentes, esse gatilho está sendo recorrente. Ela está tendo esse gatilho recorrente. Então, precisa saber o que originou aquilo ali. Então, assim, voltando à questão da tireoide de Hashimoto, esses conflitos de questões de medo, o medo do perigo para você ou para alguém, isso tem uma ligação muito direta com a tireoide de Hashimoto, né? São situações que a gente precisa observar na gente. E hoje a gente está vivendo numa situação onde mudou, em certas pessoas mudou drasticamente a vida, né? Outras médio, né? E outras não mudou nada. Então, assim, essa questão do isolamento trouxe o aumento de muitas situações de família, muitas situações com relação à autoestima e que está despontando e dando gatilho para doenças aparecerem, né? Tanto emocionais quanto as doenças físicas. Com você está acontecendo isso, Fê? Então, eu, na verdade, estou trabalhando mais que antes, sabe? Porque as pessoas entenderam também que elas precisam de ajuda, né? A partir do momento que elas se viram isoladas ali, dentro de casa, convivendo com o filho, com o marido, com tudo isso, né? Elas se viram meio perdidas, porque antes era cada um saindo para trabalhar, aquela confusão, chegava em casa à noite e tal. E agora se viu todo mundo ali dentro de casa. E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Uhum. E eu falo sempre assim, o medo, ele existe, ele tem que existir, né? Porque se eu não tiver medo também, eu saio por aí cometendo um monte de loucura, Sim. né? Eu sei que existe um vírus, eu sei que existe uma situação, tenho medo, tenho receio e tomo as minhas cautelas. Então, assim, se eu não tenho medo também, eu saio por aí sem máscara, sem nada. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o controle. Tentar. Eu sei que a gente não vai ter o controle de tudo, né? Mas um pouco do medo a gente tem que ter. Mas hoje, o que chega de pessoas, e de pessoas jovens, de 22, 23 anos, falando pra mim que estão com Rivotril. Gente, Soraya, com 22 anos, a gente estava na faculdade aprontando todas. Né? E as pessoas não fazem isso. Então, assim, são jovens hoje que você vê. Eu estou atendendo pessoas de 21, 22 anos tomando remédio para dormir. Eu não durmo, eu tenho insônia.
tem os pensamentos recorrentes. Gente, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, assim, ontem eu atendi uma pessoa que eu falei, com 22 anos, que eu falei com a mãe, eu falei, olha, o futuro dela é começar a tomar um remédio. Ela já não uma futura celíaca. Por quê? Já não quer comer certas coisas, quando começa a vomitar, quando a gente foi conversar, fator emocional ali por trás. Não se sente capaz. O pai queria que fizesse uma faculdade, ela quis fazer outra, ela foi fazer o que o pai queria. Não se sente feliz, né? Porque, na verdade, a essência dela, o intuito dela era outro. Então, você vai começar a observar ali o fator emocional, tá todo ali. A pessoa deixa aquilo levar. Então, assim, é o controle mesmo. O controle de tudo que a gente... O máximo de controle que a gente tem que ter emocional. Se eu não tenho um amigo para falar, eu busco ajuda, né? Sei que não é fácil, eu não estou falando aqui que é fácil, não, porque para ninguém é, para a gente também, que hoje trabalha com essas técnicas, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que tentar, pelo menos, né? Ter alguém, ou ter um caderninho, ou buscar uma ajuda profissional, realmente, né? Um psicólogo, uma terapia complementar, que hoje são muitas, floral, né? Procura um floral, pelo menos. Homeopatia, floral, homeopatia. Né, elixir, sei lá, hoje você tem uma série de coisas que pode te ajudar. Você vai até na internet hoje, se você buscar, medita de graça aí, gente, né? Tem N pessoas fazendo curso de meditação gratuito na internet. Então, a grande questão sou eu querer sair do buraco. Só existe uma pessoa que vai te tirar do buraco, você. O resto, ele vai poder te ajudar. Eu posso te ajudar. Hoje, um paciente chega para mim e eu falo, olha, 70% é seu, 30% é meu. Não é? É você que tem que fazer a sua função, né? Se ele chegar para um outro profissional, é a mesma coisa. Eu posso falar lá 1000 coisas, fazer a técnica de micro e falar para ele, olha, agora você começa a se observar. Se ele não ligar para isso, se ele não entender o que o corpo dele está dizendo, ele perdeu o tempo dele e eu também. Então, a cura, a busca está em você mesmo, né? A partir do momento que a gente entende isso, só cabe a nós mesmos sair disso. A Raque está dizendo aqui que hoje é o dia dos psicólogos e ela é psicóloga. Parabéns. É verdade. Parabéns. Parabéns. Gente, ó, a gente já tá... Acho que agora a gente está quase estourando aqui o tempo. Fernanda, eu quero te agradecer por ter topado fazer essas lives todas aí comigo, da gente estar podendo estar passando um pouquinho de informação para as pessoas, né? E trazendo um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente faz. Você trabalha com a micro e eu com a bio, que são técnicas parecidas, trabalham da mesma forma. Nas doenças, né? São técnicas parecidas. E aí, para quem ficou até agora, a gente tem uma surpresa aí para vocês, que é o seguinte. Bom, eu estou oferecendo, tá, um atendimento presencial. Então, assim, tem que ser pessoas que são de Friburgo ou então das cidades vizinhas do bioalinhamento para, tá? Assim que terminar a live aqui, a primeira pessoa que me chamar no direct. E a Fernanda, pode falar aí, Fernanda. Tem 27 segundos restando, vamos lá. 23. Pode falar, Fernanda. Tá acabando? Tá acabando. Bom, primeiro, obrigada por você ter me chamado. Foi ótimo, né, esse encontro. 10 segundos. E a gente está iniciando um projeto